Bom, vamos voltar em nossa apostilinha que a gente está seguindo. Nós estamos estudando sobre vida pessoal com Deus. Não tem, irmão. Já foram-se todas e o nosso toner morreu. Então a gente não... Então, mas aí depois eu passo, tá, irmã? Só a gente trocar o toner e eu já passo para a irmã. Aí eu vou imprimir mais alguns, tá bom? Eu vou ler o ponto, porque também o pessoal da internet também ouve, aí quem não tem, não recebeu a apostilinha, já fica sabendo também. Estamos estudando vida pessoal com Deus, nossa vida, intimidade com Deus, nosso relacionamento com Deus. É bom lembrar, o nosso Senhor não quer que a gente tenha um relacionamento apenas de ritual para com Ele. Então vou lá, hoje é dia de ir para a igreja. Você vai na sua casa, vem para a igreja. Vai, agora é hora de cantar. Agora é hora de ficar quieto e ouvir. Não é isso, né? Ou, eu tenho que ler a Bíblia hoje. Eu tenho que orar hoje, fazer minha devocional. A ideia não é essa. O Senhor não quer que a gente tenha esse relacionamento mecânico. Ele quer ter um relacionamento de intimidade, de proximidade com Ele, né? Então, a lição, ela visa essa reflexão, tá? Então, vamos orar, pedir para que Deus, para que a gente use esse momento, Deus use esse momento na vida da gente, porque nós queremos nos aproximar dEle, né? Queremos ser próximos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado a Deus, podermos estar aqui, junto com irmãos queridos, para poder aprender mais do Senhor. Percebemos, ó Deus, que o Senhor tem um desejo genuíno, real e persistente de nos abençoar. Pedimos que o Senhor nos ajude para entendermos Tua palavra, que Teu Santo Espírito nos ilumine e para que a gente também tenha coragem, Senhor, para obedecer aquilo que temos aprendido. Continua conosco, abençoa-nos, em nome de Jesus, amém. Bom lembrar também que hoje eu acho que vai estar tendo festa aqui na igreja, então de vez em quando o pessoal vai demonstrar a alegria deles aí, pela idolatria através de fogos, tá? Então, de vez em quando vale a pena a gente estar preparado. Pessoal, então, a gente divide a matéria em duas partes. O que o crente deveria saber sobre o seu relacionamento pessoal com Deus e o que o crente deveria fazer. Então a gente está na primeira parte, o que o crente deveria saber. Nós já vimos que Deus deseja que nos entreguemos totalmente a Ele, não apenas parte de nossas vidas. Já vimos também que Deus nos deu um novo espírito, um novo desejo, uma nova vontade, que se inclina rumo a Ele e para longe do pecado, o qual deseja agradá-lo. Essa nova natureza que Deus nos dá é uma natureza espiritual que quer agradar ao Senhor. Deus deseja que vivamos em obediência à Sua palavra. Nós vimos também que os pensamentos e caminhos de Deus são superiores aos nossos pensamentos, que Deus tem sonhos para nós, desejos para nós, objetivos para nós, que são melhores do que nós tínhamos. Nós vimos também que Deus está operando em nós a fim de realizar sua vontade e sua obra pacífica de santificação, sua obra prática de santificação. E aí, na semana passada, a gente terminou entendendo que Deus deseja que o glorifiquemos com nossa vida, que perseveremos nos seus alvos e cumpramos os seus propósitos. Isso foi o que a gente viu na aula passada. Hoje, algo importante assim que eu gosto demais, é essa ideia de que Deus é nosso Pai. Ele nos ama, protege, supre e se importa conosco como seus filhos. Deus, repetindo então, Deus, como nosso Pai, nos ama, protege, supre e se importa conosco como seus filhos. Gente, isso é muito legal, né? Estava conversando com um irmão, falando assim, Deus persiste em querer nos ajudar. É interessante
o Salmo 23, se você quiser abrir lá. Salmo 23. No verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para todo sempre. É interessante que aqui, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Aqui, o verbo hebraico, ele está num grau de entonação maior, está num grau de execução maior do que simplesmente me seguirão. Não está errada a tradução, mas é legal porque a ideia não é só a bondade e a misericórdia de Deus vão me seguir, não, elas vão me perseguir. Deus, ele quer mesmo me abençoar. A sua bondade e a misericórdia, elas vão me seguir de perto, elas vão me perseguir todos os dias da minha vida. Legal isso, né? E, cara, às vezes a gente quer fugir da bondade de Deus. A gente faz de tudo para o negócio dar errado, e Deus, pela misericórdia dele, pela graça dele, pela bondade dele, nos abençoa, né? Talvez esse seja o maior tapa na cara que um crente possa ter, né? Que a gente faz a coisa errada, Deus teria todo o direito de dar aquela castigada assim, e aí Deus com amor vai lá, nos abençoa, nos perdoa, tem misericórdia de nós. Isso não pode fazer com que a gente use a graça de forma barata, mas pelo contrário, deve nos intensificar nesse relacionamento com Ele. Deus, como nosso Pai, nos ama, protege, supre e se importa conosco. Salmo 145, de 13 a 20. Salmo 145, de 13 a 20. Muito legal essa passagem. O teu reino é o de todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Legal, né? O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Legal isso, né? Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a tua mão e satisfazes de benevolência todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes ao clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. É interessante que ele termina o Salmo com, olha, por causa disso, porque o Senhor é isso tudo aqui, ó. Então eu tenho que louvá-lo. Ele termina o Salmo com a conclusão, diante de tudo que o Senhor é, o que eu tenho que fazer? Verso 21. Então a minha boca deve proferir louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome
para todo sempre. Ou seja, qual que é a repercussão do salmista diante de tudo aquilo que ele constatou do Senhor? Eu tenho que abrir a minha boca e louvar Ele. Mas é interessante que o que ele está notando aqui? A misericórdia de Deus, como Deus se importa com aqueles que o temem. E Deus abençoa até o vacilão, né? Porque está falando aqui todos aqueles que vacilam, né? Deus tem misericórdia dele, Deus quer reconstruir ele. Deus quer aprumar o cara. Porque esse é o verbo que está aqui, né? Que Deus apruma todos os prostrados, né? Deus, ele tem misericórdia. De novo, nós não podemos usar a bondade e a graça do Senhor de forma barata, né? Já que então Deus perdoa, então, né? Vamos enfiar o pé na jaca. Não é essa a ideia. Mas lembrar, puxa, Deus, ele me ama, ele é gracioso comigo, então eu vou servir Ele com maior qualidade. É interessante essa ideia também. Ele acode, verso 19, ele acode à vontade dos que o temem. Deus abençoa aqueles que não são cristãos? Com certeza abençoa. Só está dando oxigênio para o povo, já, né? Está dando chuva, né? Apesar do povo estar fazendo tudo para não chover mais, mas ainda Deus ainda continua dando chuva, né? O sol brilha sobre todos, né? E bênçãos pessoais também. O povo tem filhos, né? E se casam, né? Tudo isso. Tem tempo de vida. Mas parece que a Bíblia fala que existem privilégios que são para aqueles que temem o Senhor. Existem privilégios especiais e específicos para aqueles que querem honrar a Ele. Provérbios vai falar que a intimidade com o Senhor é para aqueles que o temem. Interessante, né? Porque assim, eu posso de repente conhecer o Alexandre. E todo mundo aqui conhece o Alexandre. Mas ser chegado do Alexandre não é para todo mundo. Não é verdade? De ser chegado, de poder ter uma amizade de proximidade, não dá para todo mundo. Com Deus é a mesma coisa. Todas as pessoas podem ter um contato com Deus. Agora, um relacionamento de intimidade tem algumas condições que a gente precisa fazer para ter esse relacionamento de intimidade. E Deus quer esse relacionamento de intimidade. Deus, ele quer isso. Outro texto é 1 João 3:1. 1 João 3:1. João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Olha que presente Deus dá para a gente. Ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Aí ele tem um ponto final, né? De fato, a gente é filho de Deus. E aí ele vai refletir por qual que é o resultado. É tão verdade que a gente é filho de Deus, que o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. De novo, eu fico pensando até essas coisas que estão acontecendo agora. Pô, se isso fosse de Deus realmente, sabendo que tem um povo aqui que está falando de Deus, que está pensando nas coisas de Deus, querendo jogar fogo bem nessa hora? Tudo aí, gente. Assim como a gente não vai fazer isso na hora que eles estão lá, porque às vezes dá vontade de coração pecaminoso. Não, deixa eu começar o programa lá, vou comprar uma caça. E vou ficar ali só direcionando, mas a gente não vai fazer isso. Né, pessoal? A gente não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Aí você percebe como o mundo faz. A oportunidade que eles tiverem, eles vão prejudicar.
E é isso que ele falou: o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu o próprio Senhor Jesus. Não conheceu o próprio Deus quando esteve com eles, né? Então Deus, como nosso Pai, nos ama, protege, supre e se importa conosco. Isso é especial para os filhos dele. 1 Pedro 5,7. Eu saí do microfone, é por isso que... Hoje eu não estou usando o microfoninho. Aí o operador fica louco, né? Para poder captar o som. O pastor sai de perto do microfone e fica o pessoal da internet. Volta para o microfone que aí não ouve nada. 1 Pedro 5,7. Gosto de ler o verso 6 primeiro, porque o verso 7, ele é um particípio modal. Ele é no português, um verbo no gerúndio. Todo verbo no gerúndio está explicando como funciona o verbo principal, certo? Porque o verso 7 é o seguinte: lançando, não é assim que está? Lançando é um verbo no gerúndio. Todo ando, endo, indo é verbo no gerúndio. O verbo no gerúndio modifica o verbo principal. Qual que é o verbo principal? O verbo principal está no verso 6. Exatamente. Qual é o verbo que está o verbo principal que está no verso 6? Humilhai-vos. Então, assim, nós devemos nos humilhar diante de Deus. Devemos nos submeter ao poder dele. Devemos dizer: Senhor, nós precisamos do Senhor, né? Senhor, olha, eu preciso do Senhor, eu não tenho outro que eu possa pedir. É como aquele negócio que a gente estava falando: eu não peço nada para Deus, só agradeço. Cara, tu está achando bonito isso? Deus falou que é para a gente pedir, que isso é um exercício de humilhação que a gente precisa ter, demonstrar que a gente depende dele, demonstrar que a gente não é nada sem ele. Olha, Senhor, eu preciso muito do Senhor, eu preciso da sua ajuda, porque eu não sei o que fazer com meu filho. Eu já tentei, os recursos humanos que eu tinha não são suficientes, eu preciso de uma ação sobrenatural do Senhor na vida da minha esposa, na vida do meu marido. Senhor, aquele homem, só não te peço paciência, só não te peço força, paciência eu peço, né? Lembra aquela, não peço força, porque senão bata até matar, né? Então, Senhor, preciso de uma ação do Senhor na minha vida. Então, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Agora, é bom lembrar que aqui no verso 6 tem um portanto. Tem um portanto aí, porém, tem todavia, tem aí um portanto no verso 6. Então, para eu poder entender esse humilhai-vos, eu tenho que fazer o quê? Tenho que ler o verso 5. Porque se é portanto, é uma conclusão do que ele falou no verso anterior. Faz sentido, pessoal? E aí o que ele está falando? Rogo aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de um para com os outros. Aqui então, ele está direcionando para os jovens sim, mas aqui ele está abrindo para toda a igreja. Toda a igreja deve se preocupar no trato de um para com os outros. E vocês devem vestir, devem se cingir, né? Todos vocês de uma roupa chamada humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. É interessante que esse Deus resiste aos soberbos, isso é um provérbio, sabia? É Provérbios capítulo 3, verso 34.
É a mesma coisa, Deus resiste aos soberbos. Quando eu li esse texto, na primeira vez eu senti muito medo. Porque eu percebi que eu era um cara muito soberbo, muito orgulhoso. Eu era o bom, tudo que eu fazia era o melhor. Então, eu era o cara. E aí o que o texto está falando? Cara, você é soberbo. Deus vai resistir você. Tu vai querer alguma coisa, Deus vai pôr a mão. Não vai. Já pensou, cara? A vida, ela já é muito difícil, cara. Imagina o Deus Todo-Poderoso botando a mão assim e impedindo, não. Daqui você não passa. Acabou. Senta e chora largado. Por quê? O que você vai fazer? Pô, eu quero construir uma casa, quero casar, quero ter filho. Se Deus falar, não, acabou. A pessoa, Deus resistindo. Mas aos humildes, ele faz o quê? Essa ideia que vem na minha cabeça é de um barco à vela. E quando a ideia de que Deus concede a sua graça, é aquela ideia de, sabe assim, e o barco vai, cara. Enquanto Deus ele resiste, ele para o outro ele assopra. Ó, cara, você vai, mas você vai com força mesmo. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele dá a sua graça. Portanto, então, vamos nos humilhar sob a potente mão de Deus, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo que Ele achar certo, nos exalte. Meu irmão, se submete que Deus vai te abençoar. No tempo dele. Eu lembro que quando eu fui para o seminário, isso foi uma coisa muito legal que Deus me ensinou. Porque eu cheguei, eu era era líder dos adolescentes, tinha cargos na igreja, participava do louvor, fazia um monte de coisa, era chamado pela liderança para dar algum conselho, para falar alguma coisa. Aí quando eu fui para o seminário, sabe o que você vai fazer, cara? Você vai cortar grama. Vai trabalhar na jardinagem. Pô, mas eu sou tão capaz, vou ter que cortar grama. Cara, vai cortar grama. Aí no dia lá que o colega faltava, além de cortar grama, você vai ajudar no panelão. Sabe o que é o panelão? Aquele tarefão que você pega aquelas panelas gigantes, tu entra dentro dela, faz assim com a vassoura, tô brincando. Você ia lá e tinha que lavar aquele panelão lá, deixar. Pô, vou sujar minha camisa. Pô, vou me molhar. Vai, cara. É interessante que Deus já estava me preparando para o ministério. Qual pastor que vai ser um bom pastor se ele não sabe ser liderado primeiro? Qual é o pastor que vai ser uma bênção como pastor se ele não pegou lá na mão na massa? Como que ele vai valorizar o trabalho dos irmãos se ele mesmo um dia não foi lá varrer o chão? Como que ele vai poder dizer, meu irmão, eu sei que é difícil, mas faz, segue firme se você não segue? O que Deus estava fazendo comigo? Estava me humilhando para eu aprender, para que no tempo que Ele quisesse, Ele me colocasse de uma forma correta numa posição de autoridade. Então, como que é essa humilhação? Como que eu vou conseguir me humilhar? Aí entra o verso 7. Como que eu vou me humilhar? Primeiro, lançando sobre ele toda a minha ansiedade, todos os anseios que são muito fortes, que podem me levar a me perder de Deus. Lança sobre ele isso, cara. Tá com medo do quê? Lança esses temores aí para ele. E por que você pode fazer isso sem medo? Porque ele tem. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Uma vez eu falei com um amigo,
falei, cara, não fica assim não, porque Deus se importa conosco. Aí falou, cara, onde na Bíblia diz isso, cara, que Deus se importa conosco? Deus, ele é um Deus eterno, é um Deus grandioso, bondoso, tudo que ele tem que fazer já fez. Como assim que Deus se importa conosco? Aí eu li esse texto para ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele se importa conosco. Porque ele tem cuidado. Já viu o pai quando o filho está aprendendo a andar? Aí fica o pai em volta assim, né? Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse também, quando a gente estuda sobre a síndrome do pânico ele tem cura, pessoal, e ela tem uma cura mais rápida do que o pessoal imagina. Agora, uma coisa que atrapalha a cura do síndrome do pânico é o remédio, sabia? Por quê? Às vezes o remédio dá uma desacelerada, que é basicamente a fórmula do anti-ansiolítico, ela é para dar uma desacelerada, sabe por quê? Aí a cabeça da pessoa não funciona tão rápido, então ela não percebe que ela está muito ansiosa, então ela dá uma sensação de melhora. Na verdade, o que o anti-ansiolítico faz? Ele dá uma desacelerada no cérebro da pessoa, ela vai pensando mais lerda e fica assim, meio zen, né? Só que é zen pensamento, zen saúde, zen, entendeu? Fica zen nada. Quando na verdade, não, deixa o cérebro da pessoa funcionando. Por quê? Porque ela vai ter plena certeza de que no momento que ela lançar a ansiedade dela para Deus, imediatamente Deus vai abençoar ela. Imediatamente. Então, às vezes, a pior coisa que uma pessoa pode fazer que está passando por essa síndrome, passando por ansiedade, é tomar remédio. Porque aí ela já não vai conseguir lançar com toda a força que ela precisa lançar. Não. Deus se importa conosco, Ele tem cuidado de nós, por isso eu posso lançar sobre Ele a minha ansiedade, minha dificuldade. E aí, para fechar também um texto que é importante, é aquele texto de Mateus 6. Ansiedade está ligado com anseios, não é? Anseios. Existem coisas que nós ansiamos que são ruins? Sim. Existem coisas que nós ansiamos que são boas? Tem também. A ansiedade o erro em relação a algumas coisas que ansiamos. A ansiedade é quando eu passo do ponto diante de alguns anseios. E a ansiedade também pode ser um erro diante dos anseios bons que eu tenho. Meu coração pode transformar esses anseios, até os que são bons e lícitos, pode transformar em ansiedade ruim e pecaminosa. Por exemplo, todos nós aqui que somos pais queremos a segurança dos nossos filhos. Não é verdade? Esse anseio de ver os nossos filhos bem é um anseio pecaminoso? O que vocês acham? Não é, lógico que não. É bom. Só um pai desnaturado que não está nem aí para o filho dele. Agora, se eu, para ver o meu filho bem, eu estou disposto a mentir por ele, eu estou disposto a deixar ele fazer coisa errada, ou eu estou disposto a querer criar uma redoma em volta dele, e isso gera uma ansiedade, isso está errado. Fez sentido, pessoal? Tá bom? Por isso que lá, capítulo 6 de Mateus, do verso 25, é aquele texto bem conhecido. Por isso vos digo, Mateus 6, 25 diante. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Olhem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta.
vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? É interessante que aparece tanto essa palavra do ansioso, aparece no verso 25, no verso 27, no verso 28, no verso 31, no verso 34, olha quantas vezes aparece que a palavra, tanto que aparece aqui como ansiedade, também às vezes é traduzida por inquietação, é tudo a mesma palavra no grego, que é a palavra meriminal. Cara, abre mão disso. Deus se importa com você, cara. Deus tem cuidado. Pô, você não vale muito mais. A sua vida, ela está guardada. Quem controla a sua vida, quem tem poder sobre a sua vida, em primeiro lugar é o Senhor. É lógico que a gente tem um instinto de autopreservação, tem algumas coisas que a gente não vai fazer, que a gente tem que tomar cuidado. Pô, isso está certo, cara. Mas isso não pode se tornar uma ansiedade. Não pode se tornar uma ansiedade. Interessante que Mateus capítulo 6, ele faz parte do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. O Sermão do Monte ele é importante porque ele dá para a gente qual que deve ser a postura dos cidadãos do reino. Quem são os cidadãos do reino? Os crentes, todos os que creem, que aceitam o Senhor Jesus como Salvador. O reino, embora ele ainda não esteja totalmente construído de forma física na terra, mas os súditos desse reino já vivem na terra, que são os salvos, que são os crentes. Então o Senhor Jesus Cristo já apresenta no Sermão do Monte qual é o programa de vida dessas pessoas, que código de ética, que código de comportamento os crentes devem viver. E ele diz aqui que um comportamento que não pode existir dentro dos salvos é a ansiedade. Pastor, é uma coisa que a gente se pega muito ansioso, né? A gente precisa se vigiar. Eu não, tô brincando. Eu não, só você, tô brincando. Precisa vigiar muito, porque às vezes eu me pego assim, muito ansiosa. Às vezes eu deixo Deus em segundo lugar e minha ansiedade vai na frente. Então, eu acho que eu tenho dado muito nesse sentido, porque eu me vejo muito ansiosa às vezes. Eu acho que é uma coisa que mais ou menos geral, que eu tenho visto pessoas também que têm estado mesmo nesse estado de eu, assim, familiares, a gente vê também, né? Então é uma coisa que tem que orar muito, porque... Sim. E a ideia é aquela: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Filipenses também ele vai falar sobre isso, lá no capítulo 4. Verso 6. A Bíblia ela tem, uma vez eu aprendi isso, eu não esqueci, é interessante porque toda vez que eu observo eu percebo que isso é um princípio verdadeiro. A Bíblia, sempre quando ela diz um não, ela diz um sim também. Ó, isso aqui você não pode fazer, mas isso aqui que você faz no lugar. A Bíblia, ela não é só um livro, não faz isso, não faz aquilo outro, mas ela fala, ó, não faz isso, mas isso aqui você faz, cara. Entende? Que às vezes eu penso muito como pai, assim, né? Eu estou falando, não quero que você rabisque a parede, não quero que você vá lá para fora, não quero que você faça isso. O que ela vai fazer? A criança vai ficar lá? Não posso fazer nada. Alguma criança consegue fazer isso? Só o Senhor Jesus, né? Ó, fica ali sentado, ele ficava. Uma criança com a natureza igual a minha e a sua, não consegue, né? Então, o que a Bíblia sempre nos dá? Há uma alternativa bíblica. E aqui no verso 6, ele nos dá uma alternativa bíblica em relação à ansiedade.
qual é a alternativa bíblica encontrada no verso 6 para a ansiedade? Exatamente, já pegaram, né? Qual que é eu não posso ficar ansioso. Cuidado para que os meus anseios, eles não se tornem... Eu gosto daquele desenho, né? Isso aqui é uma cadeira, tá? Um trono. Tem que explicar o diagrama. Isso é o trono do nosso coração. Eu fico aprendendo um pouco de desenho. Próxima vez eu vou falar, Cris, faz assim o desenho, porque a Cris é boa nisso. E aqui debaixo do meu coração, tem os meus anseios. Aí o meu anseio A é o anseio de ser respeitado como marido. Meu anseio B é o anseio de ver minha família alimentada, suprida. Meu anseio C, eu quero ser um bom pastor, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser um pastor respeitado pela minha comunidade, pela minha igreja. O meu anseio D, eu quero que os meus impostos sejam... Olha, para aquilo ninguém está vendo. Eu quero que os meus impostos sejam bem utilizados. Todos esses são anseios bons, não são? Pode ser. Aparece lá o G e o H. Vamos supor que o G é um anseio que eu tenho de ficar rico. Esse anseio, ele é bom, é ruim? Nem sempre é um anseio bom. Estou falando que é errado, tá, pessoal? Só depende do quanto ou qual método que eu escolho para isso. Tudo bem? Mas, por exemplo, o meu H, cara, eu tenho um anseio, cara, de ter um carro novo, porque eu quero ostentar isso para todo mundo ver que eu sou um cara bem sucedido. Esse anseio é bom? Não. Então, a palavra de Deus já me diz que aqueles dois anseios não são bons, não é uma coisa assim. A Bíblia mesmo fala, cara, não gaste sua energia para ficar rico, não perca seu tempo, agora eu vou ser milionário. E esses outros anseios também, eu quero ostentar, eu quero aparecer, eu quero... Cara, isso não é bom. Então, dois daqueles anseios, a Bíblia já falou para mim, não é para estar no seu coração. O problema é que o nosso coração, ele é um coração, uma fábrica de ídolos, né? Lá em o profeta nos diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O que acontece? Vamos supor que esse anseio aqui, ele se torne tão importante para mim, que é o anseio de ser respeitado como marido, que ele começa a criar perna dentro do meu coração. Quem tem que ocupar aqui o trono? Tem que ser o Senhor, não é? E aí o que eu vou fazendo? Esse anseio, ele vai criando perna, e eu vou deixando ele criar perna, e daqui a pouco ele vai sendo mais importante do que ele deveria ser para mim, e daqui a pouco eu estou disposto a desfazer até o que o Senhor me mandou sobre isso, para que esse anseio se torne o centro. Por exemplo, esse meu anseio aí é o anseio de ser respeitado como marido. Esse é um anseio ruim? É um anseio bom, não é? Mas se, por exemplo, ele começa a ser a coisa mais importante da vida para mim, no momento que a Cris fizer alguma coisa que eu acho de respeito, eu vou gritar com ela. Opa, o Senhor falou que não é para eu reagir assim, com ira, com ninguém, não é? Se eu estou ficando irado,
está ele está concorrendo com aquilo que Deus falou que é para eu fazer. Esse anseio está se tornando uma ansiedade e está concorrendo com Deus que deve estar no meu coração. Ele passa a ser um ídolo para mim. E se eu deixar isso acontecer, daqui a pouco ele pula um outro degrau. Se a Cris fizer alguma coisa que eu não gostar, eu achar-me desrespeitado, eu vou abrir a minha mão e vou acertar a cara dela. Tem marido que faz isso? Porque assim eu vou ser respeitado aqui dentro dessa casa. Cara, você está tirando o Senhor Jesus e você está deixando que esse anseio assuma essa posição no trono da sua vida, no trono do seu coração. Por quê? O Senhor falou para você não agir assim, cara. Mas se aquele anseio se tornou tão forte para você, se tornou uma ansiedade, que está concorrendo, está tirando o Senhor daquele centro que Ele deveria ter na sua vontade, e você está fazendo o que você quer. Gente, isso pode acontecer com qualquer dos anseios que nós temos, até dos bons. Viu? O anseio que era bom no início, que era o anseio de ser respeitado como marido, se tornou um ídolo dentro do meu coração, destronou o Senhor no meu coração, porque eu esqueci de um princípio importantíssimo, cara. Eu não preciso reagir como meu coração quer, porque Deus tem cuidado de mim, não é? E se eu começo a perceber alguma dificuldade em relação, a ponto de eu começar a querer ficar ansioso para ter respeito na minha casa, o que eu devo fazer? Baseado em Filipenses, capítulo 4. Vou colocar isso diante de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma, nem de ser respeitado como marido, nem de ser amado como esposa, né? Nem de ser, respeitado lá no trabalho. Qual que é o meu anseio? Amado pelo meu pai, pela minha mãe, ter dinheiro. Então eu anseio tanto ter dinheiro, que aí eu estou disposto a quebrar princípios de Deus para eu poder ser rico, para poder ter dinheiro. Daqui a pouco, esse anseio por ter conforto, que é uma coisa em si, não há pecado nisso, mas esse anseio pode se tornar uma ansiedade. Agora, ter dinheiro é o foco da minha vida. Eu estou disposto a abrir princípios importantes de Deus. Eu estou disposto a abrir do meu relacionamento com Deus, com a minha igreja, para ganhar dinheiro. Eu estou disposto a mentir, a roubar. Eu estou disposto a fraudar coisas, a mentir na minha declaração. Eu estou disposto a, de repente, fraudar lá um relatório para ganhar dinheiro. Ou seja, aquele anseio por conforto passou a ser um ídolo, porque eu não fiz o que Deus queria que eu fizesse. Eu deveria lançar sobre Ele toda a minha ansiedade. E uma forma de lançar sobre o Senhor a minha ansiedade é através da minha oração. Senhor, eu estou muito preocupado, Senhor. Estou preocupado com o sustento da minha família. Eu não sei como eu vou fazer para sustentar. O mês continua e o dinheiro já acabou faz tempo. Senhor, eu estou preocupado. Senhor, me ajuda a refletir. Eu fiz contas que não eram para eu ter feito. Eu gastei no lugar errado. Senhor, existe alguma coisa na minha vida que eu preciso reduzir, talvez, o padrão? Então a gente come carne vermelha a semana toda. Todo dia tem lá um bifinho, alguma coisa. Então, de repente, eu só vou comer carne vermelha uma vez por semana. Senhor, tem alguma coisa que eu possa fazer? Ou, Senhor, eu não posso fazer nada. Senhor, me ajuda. Eu lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade quando eu lanço essas ansiedades em oração. Mas não é só aquela oração a oração da desconfiança, mas é aquela oração confiante que diz lá: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, mas com ações de graça. Senhor,
Obrigado, porque o Senhor tem algo para me ensinar, porque o Senhor está do meu lado, porque eu posso aprender, porque eu posso passar por essa luta, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar. E quando eu uso essa alternativa bíblica, o que diz lá no verso 7? Qual é o resultado? No verso 7. Interessante aqui porque nós temos aqui uma conjunção que não é adversativa. Ela é uma conjunção que não diz o contrário. Conjunção adversativa é mais, porém, todavia, contudo. Então, assim, eu levanto a Deus em minha posição, mas não é isso que diz. É uma conjunção aditiva. Além de eu poder lançar sobre Deus a minha ansiedade, além de eu poder lançar pelas minhas petições e súplicas com ações de graça, o que Deus vai fazer comigo? Guardará meu coração. Quem vai guardar? Verso 7. Cristo, né? Quem vai guardar a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Interessante, né? Só um detalhezinho aí. Os meus amigos que estudaram antropologia, quando a gente fala da diferença entre alma e espírito, né? Você percebe que às vezes tem termos que o autor está usando termos diferentes. Todo mundo olha para o Andres, não sei por que o pessoal está fazendo isso. Mas quando a gente fala, às vezes termos que estão falando sobre a mesma coisa. Por exemplo, aqui quando ele fala assim, que a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes, basicamente é a mesma coisa. Ela vai guardar, você vai ter paz. Mas não é a sua paz. Não é uma paz falsa. Que paz é? Excede todo entendimento. Mas de quem é essa paz? De Deus. A paz de Deus. Então, pessoal, a gente pode crer que Deus se importa com a gente. Por quê? Não só porque o Senhor pode nos livrar das coisas, Deus pode atender, mas porque Deus se importa a ponto de nos conceder a sua paz. E é interessante porque aqui no texto ele está dizendo de onde vem essa paz. Aqui nós temos um genitivo, a paz de Deus. O genitivo no grego, ele pode indicar origem, procedência, posse. E é isso que o texto está falando. Essa paz, ela vem de Deus, mas também é uma paz que pertence a Ele, Ele dá para você. Legal isso, né? Por isso, esse é o problema do remédio, né? Que às vezes o remédio vai atrapalhar a força da minha oração. Entende? Pode atrapalhar a minha cabeça no sentido do que eu preciso orar com mais intensidade. Às vezes eu preciso ter força na minha mente para poder entregar esse negócio, porque às vezes eu fico com aquele negócio de entrego, mas não entrego muito. Porque se você perguntar para o ansioso, poxa, o que você quer? Muitas vezes ele fala, cara, eu quero é ter paz, eu quero ter sossego. O remédio não vai dar isso, mas Deus pode dar. E o exercício não é tomar o remédio, o exercício é o quê? Entregar para Deus, lançar sobre Ele. Deixa eu perguntar, chega a ser pecado um cristão verdadeiro que toma remédio para ansiedade? Essa pergunta é muito importante. A pergunta do Luan, vou repetir para o pessoal da internet. Se é pecado o crente tomar remédio para ansiedade?
Tem a pergunta política, tem a resposta politicamente correta e tem aquela que é mais direta. Vamos para a mais direta, que é bíblica. Como que os nossos irmãos cristãos faziam no passado, quando ainda não havia desenvolvimento de remédios psicotrópicos, que são esses remédios? Como que eles faziam no passado? Ou será que os nossos irmãos do passado não tinham problemas? Eles tinham problema? Eles sofriam como a gente sofre? Sim. Mas o que eles faziam quando eles não tinham os remédios? Sabe o que eles faziam? Eles oravam, eles buscavam aconselhamento, eles recebiam exortação da igreja, dos pastores. Quando eu digo exortação, muitas vezes vem na nossa cabeça: nossa, eles tomavam bronca. Não, nem sempre a exortação é bronca. Exortação é encorajamento, né? Exortação é: poxa, cara, isso daqui não é legal, isso daqui está acabando com você, faz assim, mano, né? O problema hoje é que passar remédio se tornou uma moda. E é uma moda para os médicos e é uma moda para as pessoas que são pacientes desses médicos. Por quê? Porque de alguma forma a pessoa que está tomando remédio, ela então, na cabeça dela, ela é o quê? Ela é uma... Ela é uma doente, ela é uma vítima, ela tem uma doença, não é? Quando eu ponho essa roupa sobre mim, que eu tenho uma doença, poxa, eu sou um passivo aqui, eu sou um coitado, eu sou a vítima aqui da história. Mas peraí, quando a gente viu a questão da ansiedade, como ela se forma, a gente viu que a gente tem uma participação ativa até chegar naquele ponto, não é? Como que a gente deixou aquele anseio chegar lá? Porque a gente não proibiu ele de andar um passo a mais na nossa mente. Porque a gente não tomou algumas medidas que a gente, não, eu não vou fazer isso. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que é o problema das pessoas que têm TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Já ouviram falar disso? É o cara que ele olha assim, nossa, aí ele vem aqui e fica assim. Existe alguma força que diga que está errado aquilo ali? Existe alguma lei que diga que aquilo está errado? Por que eu fui lá e fui querer consertar o microfone? Porque dentro de mim existe uma questão estética ou higiênica ou qualquer outra coisa que diz que tem que ser daquele jeito. Como que eu faço já para combater o toque? Eu vou olhar, vou ver um negócio que na minha cabeça está errado, vou falar, está errado nada, e continuo fazendo o que eu tenho que fazer. Aquilo ali de repente no meu coração, não, cara, não vou fazer. Eu não vou fazer. Você diz para você mesmo, tá bom? Não sei se alguém tem toque aqui, já estou dando a dica aí. Dentro de mim eu vou dizer, eu não vou mexer naquele microfone. Você pode fazer isso? E aí você está quebrando essa engrenagem mental que te aprisiona e você está fazendo o quê? Você está quebrando aquela trilha. Então, assim, respondendo a pergunta do Luan, cara, às vezes eu entendo que a pessoa ela já errou tanto que ela está num ponto que alguns medicamentos podem ajudar ela durante um pequeno período, mas não só o medicamento, ela precisa do aconselhamento. Mas reconhecendo que ela já pecou muito até chegar naquele ponto, tá?
Então, às vezes, e aí agora eu vou falar uma coisa assim que muitos médicos não gostam. Mas assim, se alguém tem que passar medicamento psicotrópico, é psiquiatra ou neurologista. O problema é que tu vai no posto ali, o clínico geral, você fala assim que está triste, ele já quer socar um medicamento psicotrópico em você. Cara, então, já pensou se você vai no ortopedista? O que o ortopedista estuda, pessoal? Ossos, né? Aí você fala assim, pô, cara, eu tô com uma dor assim no pé, coisa e tal. Aí ele fala o seguinte, cara, é o seguinte, eu vou te passar um remédio pro coração. Você fala, cara, ele é médico, lógico, estudou, né? Mas não tá saindo um pouquinho ali da ênfase de estudo dele? Se você vai para não, essa dor no seu pé é do coração, então eu vou te passar aqui um remédio para o coração aqui. O que você ia pensar? Pô, não está meio esquisito isso? Então, a mesma coisa, pessoal. Porque, de repente, fala assim, ó, vou fazer isso como já fizeram comigo. Fui num clínico geral, ele escutou meu coração e falou assim, ó, cara, estou ouvindo aqui um som diferente aqui. Eu vou pedir para você ir lá no cardiologista. Você fazer um exame lá que ela vai poder, como é a especialidade dela, ela vai poder fazer um exame mais acurado, mais... Aí fui no cardiologista, ela pediu o exame, ó, vamos fazer um eletro? Aí fiz o eletro e percebeu realmente que havia uma coisa esquisita lá no meu coração. Aí o que ela fez? Pô, vamos fazer agora um outro exame para eu investigar alguma coisa específica em relação a isso? Aí foi verificado que eu tenho um bloqueio de ramo. Ela falou, isso daqui você tem, você não produziu isso, você nasceu com isso. Defeito de fábrica, né? Então, aí... Mas ó, isso daí não vai atrapalhar a sua vida, muita gente tem isso e tal. Mas, cara, não precisa tomar remédio. É assim. Beleza. Mas quem passou os exames precisos para achar aquele negócio foi o cara que estudou para aquilo. Aí a minha dificuldade, e aqui eu não estou querendo criticar, mas eu vou ter dificuldade de uma pessoa que é de outra especialidade passar um remédio que é para a cabeça. Então eu não aconselho você tomar remédio psicotrópico se você for lá no postinho, ou se você for em outro médico de outra especialidade passar um remédio para a cabeça. Quem pode passar remédio para a cabeça? O psiquiatra, de forma mais precisa, tá bom? Psiquiatra ou neurologista. Tudo bem? Cara, muitas vezes é pecado sim, Luan. Porque ao invés das pessoas buscarem as alternativas de Deus, que a gente está vendo aqui nas Escrituras, elas querem as alternativas humanas. E uma das alternativas humanas é o remédio. Entendeu? Então assim, eu acho que o uso do remédio às vezes chega na tua mão aquela pessoa que já não está mais pensando, já não está mais falando coisa com coisa. Ela levou a vida dela para um ponto tal, cara, que às vezes tu tem que dar uma parada nessa pessoa. Calma, olha para mim, cara, você não está olhando para mim. Teve uma família, cara, que eu fui conversar, cara. Eu demorei 1h30 só para conseguir colocar os membros da família sentados para a gente começar a conversar. 1h30, galera, não estou zoando. Então, às vezes, é que hoje muitos usam o psicotrópico. Antigamente dava água com açúcar, né? Que faz um efeito também, dá aquela... Irmã, põe um açúcar lá na água lá para mim, rapidinho. Toma aqui um pouquinho, só para você sentar, filho. Se eu não estou conseguindo conversar com você. Entendeu? Aguinha com açúcar, passou, bateu a glicose. Às vezes o cara está com fome, não está conseguindo também. Então assim, vamos para as alternativas bíblicas, aconselhamento, oração. E aí depois a gente não vai ter tempo. Confissão de pecado. Gente, a confissão de pecado é um remédio. Eu tinha um pecado que eu só descobri que era aquilo eu só descobri no seminário, que era aquilo que estava doendo. Já aconteceu com você? Tem alguma coisa que te incomoda e você não sabe o que é.
Aí estudando lá na área de ética, lá a matéria de ética, eu descobri, cara, isso aqui, cara, isso aqui é pecado. É por isso que eu sinto esse incômodo, cara, isso está acabando comigo. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que pedir perdão para algumas pessoas. Cara, quando eu pedi perdão, cara, eu senti como se fosse uma faca sendo tirada das minhas costas, sabe? Assim, um peso. Cara, eu me senti mais leve, aquilo ali me fez bem demais. Era a minha consciência que estava pesando. Tem remédio para consciência? Diz o doutor Drauzio Varela que se tivesse todo mundo tomava, né? Lá tem remédio para isso. Tem perdão, pedir perdão, se reconhecer, se humilhar, né? Então, assim, qual é a nossa direção também como igreja, aproveitando a pergunta do Luan? Se você está tomando remédio, não pare. Se o médico passou, não pare de tomar esse remédio. Porque todo remédio para a cabeça, o seu corpo ele se acostuma com ele, sua cabeça, a química da sua cabeça se acostuma, então não pode tirar, não pode fazer mal. Mas você pode procurar o seu médico e falar o seguinte: doutor, eu estou melhorando naquilo, tem como ir tirando? Tudo bem? Você não pode sozinho tirar, tá, pessoal? Isso é perigoso. E eu, como pastor, estou falando aqui, está gravado. Além de estar gravado, não é para parar de tomar, tá bom? Mas você pode procurar o médico e falando: olha, eu estou melhorando. Dá para ir tirando? E aí ele fala: é mesmo, está melhorando, que bom. Tá? E aí você vai tirando, a ponto que você não precisa mais. E aí, de novo, deixa eu falar uma experiência. Um pastor, conversando com um pastor, ele falou que ele passou um problema lá na igreja, lá, muito grave. E ele começou a ter essa sensação da síndrome do pânico. O pessoal desrespeitava. Foi realmente um erro que cometeram contra esse pastor, foi real mesmo. Aí ele falou que ele começou a tomar Rivotril. Rivotril anti-ansiolítico. Começou a tomar Rivotril, cara. Mas aí Deus foi, abençoou e tal. E aí resolveu lá a situação. Mas ele me falou que ele continuava tomando Rivotril. Mas por que você está tomando Rivotril? Cara, eu tenho medo de voltar aqui tudo de novo. Temos um problema aí, né? Houston, temos um problema, não é? Porque assim, peraí, cara. Deus resolveu, cara. Para com isso. Então essa moleta, sabe? Eu confio em Deus mais ou menos. Deus me sustém, mas os remédios também. Cara, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, assim, não é pecado, pode ser pecado, e na maioria das vezes é pecado. Entendeu? Tá? Se você está tomando, não pare, mas converse com o médico para ele parar, para ele ir tirando. Mas sempre com aconselhamento. Tudo bem? Pessoal, eu preciso de aconselhamento. Eu tenho homens que são homens de Deus, que às vezes eu tenho que ir lá: pastor, o senhor me ajuda aqui, está acontecendo a situação, eu não sei o que fazer. Ô pastor, eu estou com uma sensação disso assim. O senhor sabe o que é isso? O senhor já passou por isso, já sentiu? Entendeu? Pastor, tem uma decisão que eu tenho que tomar. O senhor pode me dar uma palavra para poder me ajudar aqui na direção da decisão? Entendeu? Agora o remédio pode atrapalhar, às vezes, de eu entender a resposta de Deus. Não pode? Se eu tô meio... Hein? Né? Deus fala: filho, é para a esquerda. Hã? Porque o remédio me desacelerou tanto que eu não estou mais conseguindo entender. Tudo bem, pessoal? Fala, irmã. Uhum. Sim. Cheguei na igreja a ponto de que eu realmente não tinha vida. Não tinha fazer mais nada, não tinha não estava vendo nada que eu fiz. E realmente
Glória a Deus. Esse Rivotril, eu chegava a tomar 25 gotas, eu ficava lesada o dia inteiro. Hoje eu não tomo mais um. Glória a Deus. Esse já Não precisa mais. já não preciso mais. Cara, eu pensava no CAPS todos os meus dias. Hoje eu vou para uma avaliação a cada 2 meses. Ó, que benção. Aí eu vi tudo bem, ele vai ficar tirando automaticamente. Isso. Tirando aos poucos. E realmente, é assim, eu sou prova disso, de que Glória a Deus. fez. Glória a Deus. Pode fazer tudo assim, né? Amém. Obrigado, irmã. A irmã está dando testemunho dela, né? Realmente a experiência com Deus, da vitória sobre essa questão da ansiedade, dessas lutas, e que Deus realmente faz efeito. E ela está dando testemunho da vida dela, né? Como ela chegou na igreja, a quantidade de remédio que ela tomava. Hoje esse remédio já foi tirado aos pouquinhos, né? Esse acompanhamento ele é importante, é o acompanhamento médico, né? Não abrir mão dele. Eu falo isso, teve um rapaz lá no Rio, cara. O cara tomava remédio controlado, cara, tarja preta. Aí ele foi numa igreja e aí a profetisa falou: Deus agora está me falando que tu está curado. Pega esses remédios aí, tá com o remédio todo, joga fora. Não precisa mais. Cara, o cara parou de tomar os remédios. Quase morreu. Quase morreu. E assim, aí o pessoal foi, levou, chamou ambulância, porque o cara estava tentando se matar. Sabe, os negocinhos, o cara surtou mesmo. Com os remédios ele estava controladinho, mas aí era um problema neurológico, pessoal. Ele tinha que tomar o remédio mesmo, entendeu? E ele não voltou ao normal, pessoal. Até hoje você vê que ele... E os remédios deixavam ele bem reguladinho, sabe? Então, Deus é maravilhoso, pessoal. Se a gente fizer o que Ele manda, se a gente for para os recursos que Ele dispõe para nós, funciona. É isso que a irmã está dando testemunho. Funciona mesmo. E é interessante, o remédio ele funciona às vezes como uma tentação, cara. Uma vez eu estava aconselhando uma irmã e ela falava assim: cara, eu olho para minha bolsa. Quando eu estou muito mal, eu olho para minha bolsa. Por que ela olhava para a bolsa dela? Adivinha? O que estava dentro da bolsa? Os remédios, cara. E detalhe, o próprio médico tinha falado, o psiquiatra falou: você não precisa de remédio. Cara, e o perigo da automedicação aí também, né? Mas imagina, ela ficava olhando para a bolsa. E uma vez ela falou isso: ó, olha, eu estou passando por tudo isso que eu estou passando, mas eu estou tranquila. Falei, agora vai lascar o testemunho, vai ser uma benção, né? Porque os meus remédios sempre estão comigo. Né? Pô, podia dar aquele testemunho vitorioso, porque Deus está comigo. Não, porque os meus remédios sempre estão aqui. Oi? Virou o ídolo. Virou o ídolo mesmo. E essa sensação de proteção, cara, quem tem que dar pra gente? Oi, irmão. Jesus ele sempre fala, né? A respeito de paciente, não andeis inquietos, ansiosos. Esse tipo de atitude assim, da pessoa é que se torna uma depressão? Pode se tornar depressão. Essa ansiedade, esse anseio de eu querer muito, pode me levar para várias direções. A pergunta do Chico é se a ansiedade gera depressão, tá? A ansiedade, deixa eu tirar o microfone aqui. Esse caminhozinho aqui, ele pode fazer várias alterações aqui no meu coração, tá? Então a ansiedade, ela pode se tornar várias coisas aqui. Depende da ênfase do meu coração. Então, por exemplo, no meu caso, a ansiedade gerava ira, me levava a ira. Eu queria fazer uma coisa, vi que o negócio não estava saindo do jeito que eu queria, eu começava a gritar. O negócio vai acontecer porque eu estou falando, vai acontecer no grito. Então essa pode ser uma saída. Agora, outras pessoas, quando vê que o negócio, elas anseiam alguma coisa, o negócio não está acontecendo, o que elas fazem?
Elas sentam e choram. Senta e chora. Tristeza. Outras pessoas, elas veem que o negócio não está saindo do jeito que elas querem. E aí elas querem fazer alguma coisa para acontecer. Sabe o que elas fazem? Começa a falar mal dos outros. A empresa não está boa por causa da fulana. Tu vê a fulana, vai ficar conversando, não sei o quê. Entendeu? Então, a ansiedade, ela pode gerar várias direções. E o problema dessa aqui, ó, é que a tristeza durante muito tempo no nosso coração é como se a gente estivesse acelerando, daqui a pouco a gente não vai mais, daqui a pouco não vai tendo mais força, daqui a pouco a gente não consegue mais, gera o quê? Depressão. O que é a depressão? Essa sensação de falta de recursos. Essa sensação de olha, eu não, ó vida, ó céus, ó azar. Eu sabia que não ia dar certo. Entendeu? E aí, cara, não há ninguém que possa me ajudar. Surge aquela pergunta, ó, e agora quem poderá me defender? Só que não tem ninguém que pula gritando eu. E aí, depressão, entendeu? Então a depressão, ela normalmente vai nessa direção ali, entendeu? Agora, nem sempre a ansiedade gera depressão, entendeu? Às vezes a ansiedade pode gerar outras coisas. Fez sentido, irmão? O que você está pensando aí? Você não tem, né? Eu tenho ansiedade, Mas não chega a ter depressão. Ah, que bom. Glória a Deus. Que bom, irmão. O Chico é um barato, né, cara? É isso aí. Glória a Deus, né? Então, irmão, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu aproveitar essa palavra de encorajamento que o irmão deu pra gente. Sabe, de repente o irmão então tem um ministério e ao mesmo tempo o irmão tem uma tentação. Qual é a tentação do irmão? Já que eu não tenho esse problema, a tentação do irmão é não valorizar o sofrimento de quem tem. Entendeu? O que eu estou querendo dizer? Você vê uma pessoa chorando lá, pô, que bobeira, cara, você está chorando por isso? Entendeu? É o cara que ganha pouco. Cara, está chorando uma coisa tão pequena, aí que o cara chora mais ainda, entendeu? Entendeu? Então, assim, o problema que a gente tem é de não se importar. Já que eu não tenho aquele problema, então eu não valorizo. Mas, ao mesmo tempo, isso passa a ser um ministério. Já que eu não tenho, eu vou chorar junto com meu irmão e vou clamar junto com ele. Entendeu? Olha, meu irmão está passando aquela dificuldade, eu não vou falar, pô, que bobeira, cara, isso daí. Não, eu vou falar, não, irmão, vamos lá, cara. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Vamos buscar o Senhor. Eu vou com você, cara. Eu tenho pensei muito sobre isso, cara. Deus me deu características, dons. E muitas vezes eu usava esses dons para oprimir os meus irmãos. Então eu tenho eu me sinto forte para algumas coisas que são fraquezas de outros. Para algumas coisas eu olho assim e falo, cara, nossa, tem que acontecer um negócio muito esquisito para eu conseguir sofrer com isso daí. Aí o que eu faço? Bom, se Deus então me deu essa força, esse braço, não é para eu ir lá e socar o irmão para baixo, é para ajudar o irmão a levantar. Ó, irmão, eu não sei o que você está passando, mas só de ver o irmão triste, olha, irmão, eu estou com o irmão. Você está mal? Vamos lá. Então essa é a tentação que a gente tem, de se é uma área forte nossa, a gente olhar para quem tem aquela fraqueza e falar, nossa, que bobeira. E a gente não pode fazer isso. Mas a gente deve chorar com os que choram, sorrir com os que se alegram, né? Esse exercício do corpo, né? Então, sabe que é um exercício legal? Esse exercício de tentar
ter empatia, de tentar... Qual que é a luta do irmão? Qual que é a luta do irmão? Qual que é a luta da irmã? Então, de repente, poxa, aquela menina, que ela está mal, por quê? Porque ela está acima do peso. Mas você é bonitão, esbelto, você nunca teve dificuldade com isso. Eu lembro que aqueles às vezes brincavam, pô, meu sonho é ter uma estria, cara. As meninas, sai daqui, cara, eu ficava zoando, né? Mas era brincadeira, falava que ela era magrela e tal. Aí, mas essa questão, cara, o que é que te traz sofrimento? Esse exercício de eu tentar entender o sofrimento da outra pessoa, cara, isso é lindo. O mundo precisa de pessoas assim. Pessoas que queiram entender qual é o sofrimento da outra. Mas não para se deprimir junto. Mas, pô, eu estou entendendo, irmão, olha, vem comigo aqui, eu vou te ajudar, vamos. E tem casos até que às vezes a pessoa chega, ela está paralisada. E quando eu digo paralisada, é paralisada mesmo. Não consegue sair do carro. O estado ela está tão mal que ela não consegue andar. E aí qual que é a função do corpo de Cristo? Irmão, vem cá. Ó, vamos conversar comigo. Vamos lá dentro que a gente vai conversar. Está tudo bem. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Pegar com calma. Ah, que bobeira, sai desse carro logo. Ah, que ridículo. Não, cara. Ô, irmão, vamos lá. Eu vou te ajudar. Vem aqui comigo. Ó, senta aqui, ó. Peraí que eu vou te dar uma água. Calma. Ó, senta aqui. O que houve? O que aconteceu? Entendeu? Cara, como é bom esse aconchego do corpo de Cristo. Não sei se você já teve isso, cara. Eu já tive. Das pessoas chegarem, calma, vem cá. Cara, você não tem que falar nada. Deixa eu te abraçar. De você não ter força nem de dizer o que é. Vem cá, deixa, ó. Cara, eu estou com você. Sinta a minha presença aqui do seu lado. Deu agora? Consegue falar alguma coisa? Não. Então deixa eu orar com você. Abraçado, orar. Senhor, tem misericórdia da gente. Olha o que o pecado faz. Ajuda a gente é pecador, a gente não é sábio, a gente não é bom. E isso é tão necessário. Essa empatia, eu quero sentir a sua dor, eu quero, compartilha comigo o que está te fazendo esse sofrimento. Então, isso é muito legal, porque eu entendo, assim, Deus como nosso Pai nos ama, protege, supre e se importa conosco como seus filhos. E Deus, às vezes, Ele quer demonstrar esse cuidado, esse importar, esse suprimento, através de um outro irmão. Deus, Ele quer que você, Ele fala assim, filho, vai lá e demonstra o que eu quero, demonstra o meu sentimento por Ele. Seja a minha pessoa lá, faça isso em nome de Jesus, que é essa ideia de, eu estou fazendo o que Jesus quer que eu faça, eu estou aqui amando dEle, eu estou aqui em nome dEle, né? De chegar lá e, irmão, você não precisa falar nada, cara, eu vim aqui só para te abraçar. Né? Cara, a gente precisa disso. A sociedade precisa disso. Entendeu? Olha, pode falar para mim, o que está havendo? Ah, eu fui lá, bati na minha mulher e eu não consigo mais viver com isso. Irmão, isso que o irmão fez realmente foi errado. Ou seja, eu não falo, não, isso não é errado não, ela mereceu. Não. Às vezes ela mereceu, mas olha, você não devia bater nela mesmo. Mas olha, Deus pode resolver isso. Olha, vamos junto lá, vamos conversar, vamos lá, eu vou junto com o irmão, vamos lá conversar com a sua esposa. Tu vai lá, vamos junto, eu vou lá, vou ficar do seu lado e você vai pedir perdão para ela, vamos lá. Entendeu? Às vezes a gente precisa desse amigo, né? Se a mulher for querer me bater, alguém segura ela, alguém precisa, né? Esse amigo, não, ó, vamos lá, cara, eu estou com você, vamos fazer o que é certo. O amigo não é aquele que concorda com o erro, né? Não é aquele que passa a mão por cima. É aquele com amor diz, cara, você errou mesmo, mas ó, tem como corrigir isso. E eu quero estar do seu lado para você corrigir isso, quero te ajudar. Entendeu?
E aí, de novo, não vai ter remédio, né? Que faça isso. Irmão Adriano. Exatamente. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Sim. Sim, sim. A irmã... Glória a Deus. A irmã está dando esse testemunho também dessa importância de encontrar no corpo de Cristo pessoas que não estão ali para apontar o dedo, né? Mas estão ali para ajudar, para tratar, para ouvir, para chorar junto, para andar junto, para deixar o ombro livre. E isso cura, né? Sempre com a palavra de Deus, pessoal. Sempre com a palavra de Deus. E essa questão, pô, às vezes eu não tenho aquele problema, né? Mas eu me importo com a pessoa. Eu me importo com aquela pessoa. Eu quero vê-la bem. E como que eu vou saber como ajudar se eu não ouvir qual é o problema dele? Não? A gente precisa ouvir. É interessante também que, sabe o que acontece? Os problemas das pessoas, eles são variáveis, eles não estão ligados apenas à personalidade delas. Mas às vezes elas variam em relação ao momento da vida. Então, por exemplo, uma vez eu conversei com um senhor que ele nunca teve dificuldade assim com uma área, mas quando os filhos começaram a ir para a faculdade, ele começou a ficar triste. Era um momento de vida que ele estava passando, estava ficando meio assim, vendo os filhos. Ele gostava de ver aquela casa cheia, com os filhos, né, ali, aquela coisa e tal. Daqui a pouco a casa começou a ficar quieta, ele começou a ficar triste. Antes ele não tinha problema com isso, mas era um momento de vida que ele estava passando, e era um momento do quê? Da igreja ir lá. Eu falei, irmão, glória a Deus, né? Porque seus filhos estão saindo numa boa, glória a Deus, estão estudando, olha, o irmão fez um bom trabalho, deu uma educação legal para eles estão na faculdade, olha que bênção. Olha, se alegra. Agora o ministério do Senhor mudou um pouco, né? Mas se a gente não ouvir, que bobeira, cara. Pô, glória a Deus, agora que os filhos estão saindo, tem mãe aí doida para ver os filhos sair? Não, cara. Tem mãe que quer ver, ai Senhor, cresce logo esse negócio, né? O outro lá falando, tô doido para entrar no ninho vazio, sabe? A síndrome do ninho vazio, eu quero sentir. Cara, quantos anos tem teu filho? 3? Ó, vai demorar, cara. Vai demorar um pouco. Então, mas glória a Deus, né? Então, pois é, né? Nossa, vai ter que. É. Imagina isso, né? A minha mãe falou para a Natália assim, eu não quero devolução. Não dá aquela direito. É. Aí tem outro que não, sai. Ó, leva e é teu, e toma que é teu. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Pessoal, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pelo cuidado dele sobre nós. Talvez eu gostaria de encerrar fazendo um exercício. Pô, tenta lembrar isso só nessa semana. Cara, eu tenho certeza que você vai ter mais, mas pelo menos 5 demonstrações de Deus. Eu preciso encerrar mesmo. Eu queria pedir para o senhor fazer uma oração também. Uma oração. Essa semana apareceu um rapazinho lá no lado que a gente mora. Então a gente queria pedir oração para a família, que a família está muito desesperada. Vamos orar, sim. A irmã está pedindo oração pelo rapaz que faleceu lá no lago, né? Vamos pela família dele, né? Com certeza. Vamos orar por isso. Mas eu queria fazer um exercício
que a gente pudesse pensar pelo menos 5 demonstrações de Deus, do cuidado, do amor, do suprimento sobre as nossas vidas. E aí nós vamos orar. Pensa aí. Deus, como Pai, nos ama, protege, supre, se importa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós podemos, Senhor, lembrar das demonstrações do Senhor de como esse princípio é verdadeiro, Deus. Queremos te agradecer por ele. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue conosco, continue nos abençoando, continue, Senhor, com tua graça nos suprindo. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua persistência em nos abençoar. Nós não somos merecedores, Senhor, do teu amor, do teu cuidado. Te agradecemos por isso. Muito obrigado, continua conosco. Ajuda-nos, Senhor, a continuar te servindo e te honrando. Tem misericórdia de nós. Pedimos por aqueles nossos irmãos que sofrem. Pedimos também pelas famílias que sofrem. Lembramos, Senhor, dessa família que perdeu o ente querido essa semana. Ó Deus, mostra o teu amor, demonstra ali, Senhor, o teu cuidado. Usa servos do Senhor para falar do teu evangelho para aquela família. Se eles ainda não são convertidos, converte eles para o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o sofrimento seja algo que nos impulsione mais para perto do Senhor. Muito obrigado, continue conosco, abençoe as atividades que ainda temos. E é no nome de Jesus que oramos. Amém.